Bom, então hoje eu vou estar falando sobre fator de potência, que é um assunto bem importante ali, né, dentro do âmbito das instalações elétricas. Tentar dar uma visão bem completa ali da teoria ali do que é realmente fator de potência, tá? Os fatores que causam aumento, diminuição do fator de potência numa instalação e mostrar ali uns exemplos ali depois, tá? Vamos começar. Tá, o que significa então? Ele é utilizado como uma medida de aproveitamento energético de uma instalação elétrica, tá? Se o fator de potência ele é unitário, né, ele é igual a 1, então significa que toda a energia fornecida pela fonte ela vai estar sendo aproveitada pela carga. Ou seja, toda a corrente elétrica ela está sendo utilizada para realizar trabalho, tá? Isso no caso de uma carga linear resistiva, tá? Só um resistor, uma carga ideal ali. Se o fator de potência é menor que 1, tá? Ele está sempre entre 0 e 1, tá? Sempre no máximo igual a 1. Se ele for menor que 1, então existe troca de potência entre a fonte e a carga, tá? Potência reativa. Isso aumenta o valor eficaz da corrente, né? Na fonte e, consequentemente, nos fios, no cabeamento, nas linhas de transmissão, gerando aquelas perdas, né? De I ao quadrado R, né? Então, por isso que o ideal é transmitir a potência necessária nominal para a carga com o menor valor possível de corrente elétrica extraído da fonte, tá? Por quê? Porque se tu está extraindo corrente elétrica da fonte, ela vai estar passando pelas linhas de transmissão. Quanto maior for esse valor, maior vai ser as perdas, né? Porque as perdas são proporcionais ao quadrado da corrente vezes a resistência. E também tu está tirando mais potência do transformador, né? Que não precisaria estar sendo usada pela essa carga. Então, o ideal é transmitir a potência necessária com o menor valor eficaz da corrente extraído da fonte e mantendo as especificações originais de tensão, corrente e a potência na carga. Então, na carga a gente não muda nada, a natureza dela é preservada. O que muda vai ser a corrente que a gente vai estar extraindo da fonte. Então, para começar o estudo ali do fator de potência, a gente tem que ter em mente ali que as cargas elas podem ser divididas ali em lineares passivas, tá? Que são as cargas resistivas e reativas ou combinações delas, né? Carga R, RC, RL, LC, RLC, enfim. E as cargas reativas elas vão estar diminuindo o fator de potência, tá? Isso quando tiver sempre RC, RL, LC, se for puramente resistiva, então, como eu já disse, o fator de potência será 1, mas essas cargas reativas, tá? Elas vão estar diminuindo o fator de potência porque elas geram defasamento angular, tá? Entre os fasores de tensão e corrente da fonte. Apesar de elas não alterarem a forma de onda, eu vou ter uma corrente elétrica e uma tensão elétrica senoidal, apenas vai existir defasamento angular entre a tensão e a corrente, tá? Como a tensão e a corrente são senoidais, a gente chama eles de fasores, tá? Fasor é uma forma vetorial de representar uma senoide, tá? Então, a senoide ela tem um módulo, geralmente o módulo da tensão e da corrente são valores eficazes, né? O valor RMS e acompanhado de um ângulo, né? Isso que é um fasor. E cargas não lineares, tá? Essas cargas elas são hoje em dia, né, nos últimos anos elas têm se espalhado cada vez mais nas instalações elétricas, né? Cargas que têm diodos, tiristores, como fonte chaveada, dimmer, chuveiro eletrônico, lâmpada LED, enfim. São cargas que vão estar alterando fundamentalmente a forma de onda senoidal da corrente para outros formatos de ondas, né? E isso mudar a forma de onda original senoidal da corrente significa que eu estou introduzindo harmônicas, tá? Que são senoides com frequências múltiplas inteiras da fundamental, que a gente vai considerar sendo 60 Hz, tá? Poderia ser 50 Hz em outros países, mas aqui a gente usa o sistema em 60 Hz, então quando eu falar em frequência fundamental, eu estou falando de 60 Hz, tá? E essas harmônicas ali, elas vão estar aumentando o valor eficaz da corrente que vai estar passando na fonte, tá? Vai ter mais um valor de eficácia de corrente maior do que a carga está aproveitando para gerar potência útil, né? Potência útil é sempre a gente está falando de watts, obviamente. Então, apenas a gente vai ver que apenas a primeira harmônica da corrente elétrica ela vai
te gerar potência útil, ou seja, a primeira harmônica da corrente ela tem a mesma frequência da harmônica da tensão, que é a tensão a gente considera como sendo uma única harmônica, uma senoide perfeita de 60 Hz, tá? Muito embora isso nem sempre seja totalmente verdade, a gente vai considerar aqui que a forma de onda da tensão ela é uma senoide perfeita de 60 Hz. Então só a primeira harmônica da corrente, a harmônica de 60 Hz, é que vai estar gerando potência útil. As outras demais estão lá, as outras harmônicas de 120, 180, 240 e assim por diante, né? Elas vão estar só contribuindo com o aumento do valor eficaz da corrente e com o aumento das perdas. Então elas são indesejáveis. A gente só quer a primeira harmônica da tensão. E essas cargas aqui, como eu falei, elas vão estar, essas cargas aqui embaixo, né? Com diodos, tiristores, enfim, elas vão estar modificando a forma de onda da corrente. Ao contrário dessas aqui lineares passivas que só introduzem defasamento angular, mas mantém a forma de onda senoidal. Então, antes de começar ali o estudo efetivo ali dos exemplos ali que eu tenho, a gente tem que saber algumas definições importantes, né? O que são definições, na verdade, né? São fórmulas ali, né? Eu costumo dizer ali que eu lembro que eu vi num livro que a gente tem, na verdade, três tipos de fórmula, né? São as definições, as, as derivações, né, das fórmulas e as leis, né? A gente chama, define as fórmulas nesses três quesitos ali. As definições, elas são... E se tu souber olhar uma fórmula e saber se ela é uma definição, uma lei ou uma derivação de uma fórmula, o estudo se torna mais fácil, tá? Por que isso é importante? Definições, tu não pode questionar elas. Elas foram testadas, tá? A gente sabe que elas funcionam, foram testadas cientificamente, então a gente confia nelas e utiliza elas para estar explicando ali os processos físicos envolvidos no assunto que a gente está vendo. Então aqui, no caso, definição de potência média, tá? Começando por essa aqui. É a potência dada em watts, também conhecida como potência útil, além de potência média, potência útil, potência ativa também, tá? É chamado. Chamar de potência RMS é errado, tá? Porque RMS é o valor eficaz, é o valor eficaz de tensão ou de corrente, tá? Para potência a gente chama de potência média ou potência útil ou potência ativa, que é dada em watts. Então essa é a definição, tá? Quando a gente vê lá P igual a V vezes I simplesmente ali, aquilo ali é válido, mas essa definição ela é mais fundamental, ela é mais verdadeira porque ela considera que qualquer forma de onda, aquele V vezes I lá, ele está mais implícito para a corrente contínua, né? Que é mais prático a gente representar para a corrente contínua simplesmente V vezes I. Essa definição ela é a mais genérica, ela abrange, inclui qualquer forma de onda da tensão ou da corrente aqui. Então, essa aqui é a definição de potência. Tensão média, tá? Valor médio não só de tensão, poderia ser para corrente, para seja o que uma onda ela estiver representando, o valor médio dela é dado por essa expressão. Potência aparente, tá? A definição de potência aparente é V eficaz vezes I eficaz, tá? Quando eu falo eficaz ou RMS, estou falando da mesma coisa, tá? Eficaz, eu deveria ter deixado RMS aqui, mas enfim, é a mesma coisa. Fator de potência, tá? Potência média sobre a potência aparente. E substituindo essas duas aqui pelas expressões que a gente tem aqui, a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Então essa é a definição de potência, quando a gente vê, o fator de potência é cosseno do ângulo, cosseno φ. Na verdade, isso é válido só para quando a gente tem tensões e correntes senoidais, tá? Então a fórmula mais genérica para obtenção do fator de potência é essa expressão aqui, tá? O valor eficaz de uma forma de onda ele é dado por essa expressão aqui, tá? É a raiz quadrática média. Então é essa expressão aqui elevada ao quadrado e tirada a raiz. E se a gente substituir essa tensão aqui pelo equivalente da série de Fourier dessa tensão ali, né? A gente pode chegar nesse valor, nessa expressão aqui para o valor eficaz, tá? Então essas duas aqui essas duas aqui são expressões pro valor eficaz,
Então, se eu substituir pela série de Fourier dessa tensão, eu vou chegar nessa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui é importante saber ela também, porque quando a gente não tem a forma de onda ali do sinal que a gente quer obter o valor médio, né? Quando ele não é descrito por uma função ali dentro de um período aqui, mas a gente sabe o equivalente, né? A série de Fourier desse sinal, então a gente pode estar utilizando essa expressão aqui, tá? Então, só para vocês saberem mesmo dessas definições. Cargas lineares, tá? Começando ali com o estudo das cargas lineares. Então, quando a gente tem uma carga linear aqui e tensão senoidal, né? A corrente vai ser senoidal. Então, o sistema todo é senoidal, não existe distorção harmônica aqui, tá? E esse é o triângulo aqui de potências, que é o primeiro que é ensinado ali quando se fala em fator de potência, tá? Mas depois a gente vai ver que quando entrar as cargas não lineares, isso aqui vai virar um tetraedro, não um triângulo, né? Então, essa é a representação do triângulo de potências para cargas lineares e tensão senoidal. Esse ângulo aqui, desses dois triângulos aqui, ele é o mesmo, tá? Esse triângulo de potências aqui só existe se eu tiver uma impedância composta de uma parte real, que aqui é a resistência, né, um valor de um resistor, e aqui uma reatância capacitiva ou indutiva, tá? A natureza dela aqui não vem ao caso, mas pode ser tão capacitiva ou indutiva. E aí a impedância ela é dada em módulo por essa expressão aqui e por esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo desse triângulo aqui. Então, tirando as relações aqui desse triângulo aqui, né, aplicando aquela fórmula lá do hipotenusa ao quadrado igual ao cateto adjacente ao quadrado mais oposto ao quadrado, a gente chega nessas relações aqui. E como eu estou falando de tensões correntes senoidais, então eu tenho que esses valores aqui também são expressões para potência média, aqui é V eficaz vezes I eficaz, vezes o cosseno desse ângulo aqui, né, ou desse aqui, que é o mesmo. E para a potência reativa, dada em volt-ampere reativa aqui, eu tenho também essa expressão aqui. Então, essas duas aqui para essas duas aqui para a potência média e essas duas aqui para aparente. Aparente é simplesmente o módulo da tensão eficaz vezes a corrente eficaz, tá? Se o fator de potência é 1, então esse cara aqui é 0, não tem potência reativa, esse triângulo aqui desce até esse, a potência aparente fica, aliás, essa reta desce até essa, né? E a potência aparente fica igual à potência média, né? Ou potência útil, potência ativa. Eu só tenho watt, né? Não tenho defasamento angular, né? Eu só teria resistência nesse caso. Então, quando a gente tem uma impedância formada por uma resistência e uma reatância, nasce a necessidade de analisar esse triângulo aqui, tá? Que eu vou ter daí potência reativa, potência que não contribui para a transferência de energia da fonte para a carga. É uma energia que flui tanto da carga para a fonte quanto da fonte para a carga, nos dois fluxos. Então ela não é aproveitada pela carga, essa potência reativa. E aqui, como eu tinha dito antes, né, o fator de potência, essa é a fórmula global, né, a definição, melhor dizendo, de fator de potência. E aqui, quando a gente estiver falando do sistema senoidal, ele vai se reduzir a simplesmente cosseno φ, né? É só substituir o P e o P médio, a potência ativa, e a potência aparente nessa fórmula aqui, a gente vai obter isso aqui quando a tensão for senoidal, tá? Isso é bem importante. Vamos aqui então ao primeiro exemplo agora, tá? Exemplo para carga linear e tensão senoidal aqui, tá? O que a gente tem aqui? Sem a presença do capacitor no primeiro circuito aqui, ele está desconectado do circuito, então ele não está influenciando em nada nesse circuito. Eu tenho 2 amperímetros aqui conectados em série, uma fonte de tensão senoidal, 220 volts, 60 Hz, e uma carga de natureza indutiva, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma corrente elétrica, tá? Medida ali de eficaz, tá? Esse instrumento mede a corrente eficaz de 17 amperes, e vocês vão ver que essa corrente elétrica aqui que está passando na fonte, tá? Ela, como a minha carga ela é de natureza reativa, indutiva, né? Uma reatância indutiva, com uma resistência aqui de 10 ohms, um indutor de 21,22 mH aqui.
vou ter uma corrente por causa disso, então, por causa da natureza indutiva da carga, uma corrente maior na fonte do que precisaria ter para estar entregando a mesma potência útil para a carga. Como assim? Então percebam aqui está tudo em série, 17 amperes, os dois leitores amperímetros naturalmente mostram a mesma medida, só que o que é a redução do fator de potência, tá? Eu não posso alterar a corrente que passa na carga, eu não posso alterar a natureza da carga. Eu até poderia conectar um capacitor em série aqui que anulasse a reatância indutiva do indutor, mas não é o que se faz na prática, tá? Eu não posso e eu não quero alterar a natureza da carga. O correto e o que se faz mesmo é instalar o capacitor aqui em paralelo, tá? Que nem está no circuito 2 aqui com a carga. Então eu preservo a natureza, as características da carga, corrente, tensão e potência na carga, mas na fonte, ó, percebam o que acontece aqui, ó, a redução da corrente na fonte, quando eu alterei o capacitor para um valor calculado, né, que tem o cálculo de como eu achei ele, 129,43 micro, eu altero a corrente na fonte. Então significa que eu estou exigindo menos corrente elétrica da fonte, eu vou estar, essa linha de transmissão, esse fio aqui vai estar tendo perdas menores, vai estar esquentando menos, porque vai estar passando uma corrente eficaz menor por ele, né? Então eu estou preservando aqui a vida útil, né? Aumentando a vida útil do meu condutor, gerando menos aquecimento e tirando menos potência da minha fonte, né? Mais potência que poderia estar sendo aproveitado para outras cargas, né? Então, por que que isso acontece? Parece estranho, eu tenho 17 amperes aqui, eu tenho 13 aqui, né? Parece que a impressão que dá é que o capacitor está ajudando com corrente elétrica para cá, mas na verdade não. A corrente ela vem aqui, sai por aqui, entra no capacitor uma parte e outra parte na carga. O que acontece aqui, tá? Que eu tenho uma corrente menor aqui na fonte do que na carga, é porque se eu somar essa corrente que desce e volta para a fonte com essa corrente de 17 que está vindo para cá e voltando para a fonte, eu vou ter exatamente os 13, só que não é uma soma algébrica dessas correntes, é uma soma vetorial. Tá? Não vamos esquecer que corrente aqui senoidal ela é um fasor representado por um módulo, tá? O módulo é o valor eficaz dela e um ângulo. Então quando a gente soma esses dois aqui, não é uma soma de 1 mais 1 igual a 2 aqui, tá? Eu vou ter uma corrente elétrica aqui com um módulo e uma fase, que somado com o módulo dessa aqui que é 17, a fase, que não está mostrando aqui, enfim, mas vai ter que me resultar numa corrente de amplitude, valor eficaz menor de 13 amperes e um ângulo que vai estar diretamente em fase com a tensão da carga, ou seja, eu vou tirar o defasamento angular entre tensão e corrente que originalmente existia nesse circuito de cima aqui, introduzido por esse indutor aqui, tá? Eu vou tirar esse defasamento na corrente que passa só na parte aqui na fonte, tá? Eu preservo os 17 aqui da carga, mas na fonte eu vou voltar a colocar a corrente em fase com a tensão. Assim o fator de potência passa a ser unitário agora. Eu estou só tirando os 3 amperes necessários para estar dissipando a mesma potência na carga. Vejam que tanto no circuito 1 como no 2, a potência ativa em watts, que é 2.948 watts, ela é entregue para a carga, então a carga não está perdendo em nada. Em compensação, a tua fonte e a linha de transmissão aqui estão com correntes menores e vai ter menos perdas. Então esse que é o processo de compensar fator de potência com capacitores, tá? Então aqui os cálculos aqui, tá? A potência aparente aqui 220 vezes 17, tá? Eu estou tirando uma potência de 3.777 VA. Só que eu poderia estar tirando só 2.948 watts. Então eu coloco esse capacitor calculado com essa potência reativa que eu achei aqui, tá? Da carga indutiva, eu vou compensar com uma potência reativa do capacitor e eu vou obter uma potência agora aqui, se eu multiplicar esses 13.4 vezes 220 volts, eu vou estar obtendo os 2.948, ou seja, eu vou deixar de estar fornecendo 3.777 para estar fornecendo só o que realmente é gasto aqui em potência útil para a carga, que é a potência que está nesse resistor aqui, tá? Então, novamente, aqui é soma vetorial, não soma algébrica de correntes. É por isso que aqui eu tenho uma corrente menor do que a que está sendo entregue pela carga. Curvas de potência instantânea. O que que acontece aqui? Quando eu tenho, que nem o exemplo anterior, uma carga ali linear, que ela vai introduzir um defasamento angular entre tensão e corrente, tá? O que que vai acontecer? Aqui em azul eu tenho
senoide de tensão, e em vermelho eu tenho, em menor amplitude e defasada, uma senoide de corrente. E a multiplicação desses dois aqui, né, fazendo naquela fórmula lá, que eu mostrei da definição da potência média lá, eu vou ter um valor médio, que a senoide em verde é a senoide da potência instantânea, tá? Veja que a potência ela também está variando de acordo com a senoide, afinal de contas eu estou multiplicando duas senoides, né? Uma de tensão e uma de corrente. Só que percebam que, como esse gráfico aqui ele é para uma carga que tem natureza reativa, né, ou capacitiva ou indutiva, eu tenho instantes em que a potência aqui, ó, a onda em verde aqui, ela cruza abaixo do zero, tá? Aqui está a linha do zero, aqui onde tem o tempo aqui, né, o eixo do tempo. E aqui eu tenho instantes onde a potência flui da carga para a fonte. Isso caracteriza uma carga de natureza reativa, que nem eu falei, né? Ou capacitiva ou indutiva. Mas eu tenho então, a maior parte do tempo, eu tenho o fluxo da fonte para a carga, mas existem instantes de tempo onde aqui acontece da carga para a fonte. Então essa é a energia reativa, é a potência volt-ampere reativa que a gente não deseja, que a gente corrige no fator de potência, tá? Esse aqui é o ideal, é o desejável, esse gráfico aqui em preto. Então eu tenho uma senoide de tensão, uma de corrente. Percebam que as duas estão em fase, tá? A amplitude da corrente não importa aqui, ela está sendo desenhada igual a da tensão. Mas o que importa é que elas estão em fase, ó, elas cruzam o zero aqui no mesmo instante de tempo aqui. E por que que aqui fica sempre positivo o gráfico, né? A potência instantânea não desce para valores menores que zeros. Porque se vocês notarem aqui, a gente tem um valor de V positivo vezes um I positivo, vai dar um valor positivo. Quando atravesso o zero aqui, valores menores que zero, eu tenho uma tensão negativa vezes uma corrente negativa, eu vou ter uma potência positiva. Isso para todo instante de tempo. Então o fluxo de potência é sempre da fonte para a carga, eu tenho aproveitamento máximo, fator de potência unitário, e aqui isso caracteriza uma carga aqui resistiva, tá? Ou uma carga indutiva que sofreu uma correção de fator de potência, enfim, tá? E aqui percebam que aqui o valor médio, tá? Quando eu colocar naquela expressão da potência, da definição lá, o valor médio ele vai dar um valor que é uma linha reta aqui na metade, tá? Do valor dessa senoide aqui. Essa é a potência ativa em watts. Essa que é mostrada no gráfico, que fica alternando, é chamada potência instantânea. Esse aqui é o caso onde eu tenho uma senoide de tensão aqui, uma de corrente embaixo, e as duas estão defasadas 90 graus. Ou seja, eu tenho uma carga que é só reativa, ou ela é só capacitiva, ou ela é só indutiva. E aí o gráfico da potência vai estar sempre se alternando, da fonte para a carga, da carga para a fonte, tá? Se vocês fizerem o valor médio disso aqui, vocês vão ver que é zero, tá? É o valor médio de uma senoide é zero. Aqui o valor médio não é zero, ele tem o seu valor máximo aqui. E aqui zero porque se eu pegar o período aqui e integrar naquela fórmula da definição da potência média, eu não vou ter nenhuma potência sendo entregue pela carga. É por isso que a gente diz que o capacitor e o indutor eles não dissipam potência, né? Eles não aquecem, tá? Considerando eles ideais, ali, sem nenhuma resistência associada, vai existir só esse fluxo aqui que não vai gerar calor, não vai estar sendo transmitida da potência útil, só reativa nesse caso aqui, tá? Partindo agora para o estudo das cargas não lineares, tá? O que acontece aqui? Quando a gente tem uma carga não linear, eu comentei antes que a corrente elétrica ela não vai mais ser senoidal, ela vai ser agora, vai ter uma outra forma de onda, tá? Então é importante que a gente saiba, tá? E é assim que os aparelhos de medida True RMS fazem, né? Eles vão estar fazendo a leitura de cada harmônica que vai ter na minha corrente. Então agora eu vou ter que escrever, tá? A minha corrente em função da série de Fourier dela, tá? Ela vai ter aqui um somatório com n cossenos, ou seja, cada cosseno é uma harmônica, então eu vou ter, claro que idealmente vai da primeira até infinito, na prática não se analisa infinitas harmônicas, tu não tem como fazer isso. Analisando algumas harmônicas acima da fundamental já é o suficiente, geralmente, tá? Vamos, sei lá, colocar umas 4, 5, 6, 7, 8 harmônicas acima da fundamental já é suficiente. Então, a corrente ela vai estar agora sendo representada por esse cara aqui, e a tensão eu também posso representar ela com uma série de Fourier, mas como eu estou supondo que ela é uma senoide perfeita de 60 Hz, tá? Eu vou ter simplesmente um cosseno, tá? Na frequência fundamental, que vai ser a série de Fourier da tensão.
Esse cara aqui, VO e IO, ele é o valor médio, tá? Para sinais senoidais ali da rede de alimentação, a gente pode considerar que eles sejam nulos, tá? Então, esse V0 e esse zero aqui, onde eles aparecerem aqui, eles podem ser ignorados, tá? Esses dois termos aqui. Eles são valores médios, então o valor médio de senoide ali é zero, tá? Então a gente não vai considerar que eles existam aqui. Se eu substituir esse V aqui e esse I aqui na definição, novamente, de potência média, eu vou obter isso aqui, tá? Como expressão. E olha o que é mais interessante agora. Como eu tinha dito antes, se N é diferente de M, o valor médio, ou seja, a potência média, é nula, é zero. São dois casos aqui. Zero é para ser N diferente de M. Se N é igual a M, ou seja, o que é NM? É a ordem da harmônica, tá? Se eu tenho uma harmônica aqui em 60 Hz, tá? Que foi a que eu falei que era a única que tinha na tensão, só a harmônica de 60 Hz da corrente, tá? Quando M for igual a 1 aqui, vai estar dissipando potência útil. Então, todas as outras multiplicações não vão estar contribuindo em nada com potência média, tá? As harmônicas, como eu falei, elas só vão estar contribuindo para te aumentar o valor eficaz da corrente, mas não para transmissão de potência da fonte para a carga, tá? Potência média ativa, que é a que vale, tá? Então aqui, percebam que só N igual a M só vai acontecer em uma ocasião. Por quê? Porque eu estou considerando novamente que a tensão ela só tem uma harmônica. Logicamente, se a tensão ela tivesse mais harmônicas, então eu teria que considerar essas outras harmônicas ali multiplicado por essas outras harmônicas da corrente. Mas, como eu estou considerando a minha tensão uma senoide perfeita, eu só tenho uma harmônica em 60 Hz, só a N igual a 1, então, tá? E só a M igual a 1 de 60 Hz vai estar dissipando potência na carga. As outras 120, 180, 240 Hz e assim por diante não vão estar me servindo para nada. É por isso que elas são indesejadas. A gente não quer que elas estejam presente na corrente elétrica, né? Então, para provar isso que eu falei para vocês aqui, eu tenho um gráfico de potência instantânea, tá? Isso é a multiplicação de uma tensão senoidal por uma corrente senoidal, as duas de mesma frequência, tá? E a gente pode ver aqui que o eixo do zero está aqui embaixo. Então, como eu tinha mostrado antes, a potência ela é sempre positiva, né? E se a gente botar aquilo na definição de potência, a gente vai achar esse valor médio aqui, que dá bem na metade da senoide aqui, tá? Aqui a gente tem, então, a harmônica de 60, tá? De tensão, a tensão elétrica de 60 vezes a corrente de 120, já é a segunda harmônica da corrente, então. E esse é o gráfico resultante da potência instantânea. Percebam que o zero está aqui no meio agora. O valor médio disso aqui é zero. Então, por isso que não contribui em nada com potência útil, tá? A mesma coisa para a terceira harmônica da corrente, vezes a única e fundamental de 60 da tensão. Eu tenho aqui o zero do gráfico, aqui, o valor médio disso aqui é zero. Quarta harmônica, mesma coisa, potência instantânea, valor médio zero. E se eu quisesse fazer para quinta, sexta, que seja até quantas harmônicas eu quiser, eu vou ter sempre um valor médio nulo, tá? Então, concluindo, só a primeira harmônica aqui é que vai estar contribuindo com o processo de transferência de potência útil para a carga. As outras, essas aqui, segunda, terceira, quarta, eu vou querer filtrar, eu não vou querer que elas estejam presentes na linha de transmissão, tá? Como solução, eu não posso, tá, compensar harmônicas do mesmo jeito que eu fiz antes com o capacitor, tá? Porque essa energia reativa ali, ela não é fruto de defasamento angular em tensão e corrente na fonte, ela é uma energia reativa que é causada por que não está sendo utilizada, tá? Por essas outras harmônicas ali, então não se pode corrigir fator de potência com, né, devido às harmônicas colocando capacitores, isso aí não resolve. Eu posso até criar situações de ressonância ali, em certas frequências harmônicas com o capacitor e acabar explodindo esse capacitor, né? Acabar danificando o capacitor, porque existem harmônicas ali que atuam em ressonância ali, né? Criam-se situações de ressonância no circuito ali entre a carga e o capacitor. Então, o correto é usar filtro, tá? Existem filtros ativos e passivos para estar eliminando essas harmônicas da rede ali, tá?
os filtros ativos, tá? Vai ter gente que vai dizer, não, mas filtro ativo é para pequenas potências, aqueles com amplificadores operacionais. Na verdade, existem modelos de filtros ativos que são capazes de estar gerando, não são esses filtros que vocês estão imaginando ali da eletrônica de baixa potência ali, tá? Eles são filtros que utilizam transformador de corrente para tá colhendo informação da corrente na carga e gerando sinais de corrente em contrafase com as harmônicas de corrente que a carga está absorvendo, para que sobre só a fundamental de 60 Hz e as outras sejam canceladas, tá? Então existem também filtros ativos para sistemas de potência também, não só os passivos. Os passivos são sintonizados para uma frequência, então tu vai ajustar ele para determinada frequência e ele vai estar filtrando essa daí. Então, novamente, solução para harmônicas é filtros, tá? Aqui, fator de distorção, tá? Ele relaciona a amplitude ali da primeira harmônica que eu tenho da corrente ali com as demais, tá? Valores eficazes, a gente está falando aqui. Então, esse cara aqui ele vai dar um valor menor que 1, né? Porque eu tenho aqui o somatório de todas. Novamente, esse cara aqui é o valor médio. Esse I0 ao quadrado eu desconsidero ele, tá? Porque em sistemas ali de transmissão de energia, geralmente ele não existe, não está presente. Então fico só com esse somatório aqui e com esse cara aqui de cima. Esse aqui é zero daí. Então eu vou estar relacionando a energia da primeira harmônica, aliás, a corrente, né, referente à primeira harmônica com o quadrado, né, a raiz, né, do quadrado das demais. E isso me dá o fator de distorção. Então, o fator de distorção, tá? A definição dele, o valor eficaz da fundamental dividido por valor eficaz da corrente. Da eficaz da corrente com todas as harmônicas, inclusive a primeira daí. E a distorção harmônica, que relaciona a primeira com todas as outras. Então aqui tu tem ó, de n igual a 2, tá? Aqui era de n igual a 1, aqui vai ser a partir da segunda harmônica. No caso, a harmônica é de 120 Hz para cima. Então eu vou estar relacionando a corrente da eficaz com as outras demais. Quanto por cento de corrente de harmônicas eu vou ter em relação ao valor da eficaz, que é a que interessa, tá? Então é isso que a distorção harmônica vai estar me fornecendo, essa informação. E como eu tinha dito antes, a gente sai do triângulo básico lá, né, que era só para cargas lineares, para o tetraedro de potência, tá? Onde a gente tem potência ativa, potência reativa, e esse cara é a novidade aqui. Aqui ele é o sinal de distorção, tá? Que é o causado pelas harmônicas aqui. E ele vai estar introduzindo aqui uma nova dimensão aqui, né, no que era um triângulo, agora antes vira um tetraedro. Então, eu tenho aqui, né, as relações aqui para calcular agora o valor isso aqui passa agora a ser a minha potência aparente da instalação, tá? Não mais esse aqui, que era o pontilhado em vermelho aqui, que era o para carga linear, tá? Eu venho para cá, ganho mais um eixo aqui e tenho uma potência aparente nova aqui, que obviamente vai ter um valor maior até do que esse daqui, né? Então, percebam aqui que o fator de potência agora, quando a gente tem essa situação, ele vai ser dado pelo cosseno φ aqui. Isso aqui é em relação à corrente e à tensão fundamentais, tá? É a defasagem angular entre a tensão e a corrente de 60 Hz fundamentais, vezes o fator de distorção, que eu comentei antes ali, que relaciona a primeira harmônica com a corrente total, né? Que está passando efetivamente no condutor com todas as harmônicas. Então agora o fator de potência ele é dado por esses dois caras aqui. Esse cara aqui eu estou chamando de fator de deslocamento, tá? Porque ele é o deslocamento entre a tensão e a corrente. E esse aqui é o fator de distorção. Então, para finalizar aqui um exemplo, tá? A gente pode ver aqui se a gente tem um sinal sinoidal de 280 amperes, tá? Eficaz na presença de 65%, né, de taxa de distorção harmônica da terceira harmônica, que é de 180 Hz, né? Geralmente a gente tem mais problema com harmônicas ímpares, né, que é a terceira, quinta, sétima, que são fruto das cargas não lineares, tá? Então, exemplo aqui de 65%, tá, dos 280, não que 65% desses 280 sejam de corrente de terceira harmônica, não. Eu tenho esses 280 que são só da fundamental e tem um valor
em terceira harmônica, que é outro valor de corrente que vai estar somado com esses 280 aqui, que corresponde a 65% desse valor aqui. Então eu tenho 182 amperes de corrente em 180 Hz, né, de terceira harmônica, 98 amperes para quinta harmônica, né, que vai ser 60 vezes 5, a harmônica de 300 Hz, e a sétima harmônica eu tenho 21% de distorção aqui. Então percebam que o valor eficaz da corrente agora, que vai estar passando efetivamente no condutor, vai para 352 amperes, sendo que só essa de 280 é que precisaria estar no condutor para estar entregando aquela potência para a carga. Então, desses 352 com filtros ali eu poderia estar baixando para 280, tá? Isso já representa, se a gente pensar que as perdas nas linhas elas são proporcionais ao quadrado da corrente, né? I ao quadrado vezes R, de 352 para 280 já dá uma bela de uma diferença, né, nos condutores ali, né? E na fonte também, obviamente. Então, uma corrente de 352 eu teria uma de 280. Então, acho que era isso. Espero que tenham compreendido ali qualquer coisa, alguma dúvida. Se eu falei alguma coisa ali errada, ele peço que comentem ali. Mas acredito que eu tenha passado ali de uma forma ali bem completa ali o assunto referente ao fator de potência. Então, valeu, abraço.